O dividendo do VILG11 caiu mais uma vez, mas quem acompanha aqui o canal já sabia que isso ia acontecer. Bom, vamos fazer uma atualização desse fundo, vamos dar uma olhadinha no relatório para ver se mudou alguma coisa. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. O VILG11 é um fundo de logística que ele é gerido pela Vinci Partners. Esse fundo a gente já sabia que ele ia cair um pouquinho o rendimento que ele pagava todo mês, porque o fundo estava distribuindo lucros acumulados que ele tinha do passado, ele estava distribuindo todo mês, e ele também tem uma vacância que ele ainda não conseguiu resolver de um imóvel em específico, então isso está afetando um pouquinho o rendimento dele. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório para ver como é que está a situação desse fundo. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Mais um mês acompanhando esse fundo então, atualmente o preço da cota está em R$ 91, o preço patrimonial da cota é R$ 114,19, ou seja, o fundo está com um desconto aí de uns 20% no valor patrimonial da cota. O último rendimento que ele pagou foi de 60 centavos, o que dá um rendimento mensal de 0,6 de dividendo. Dando uma olhadinha aqui agora no relatório, aqui o destaque, o gestor fala que ele conseguiu alocar uma área de 4,5 mil metros quadrados lá no Caxias Park, que é o imóvel que ele tem mais vacância, né? Ele fala de uma outra locação também, no imóvel Porto Canoa, de uma locação aí de 5 mil metros quadrados. Bom, a gente pode ver aqui nos resultados do fundo que ele gerou um total de 55 centavos por cota e ele distribuiu 56 centavos. Então, esses 55 centavos por cota que ele distribui, esse é o rendimento base dele, ou seja, quando ele recebe todos os aluguéis e distribui. Ele pagou 56 centavos. Então, essa faixa 55, 56 centavos é a faixa real de aluguéis que ele recebe, né? No caso aqui por cota. A gente pode perceber aqui no histórico de distribuição que ele vinha distribuindo a mais do que esse resultado dos aluguéis. Por quê? Porque ele tinha uma reserva acumulada, né? Essa área em cinza escuro aqui é uma reserva que ele tinha acumulada. Ele foi consumindo a reserva, chegou nessa situação agora de a reserva praticamente acabar, então ele vai distribuir basicamente o que ele tem dos aluguéis. E aqui a gestão já mostra uma estimativa de distribuição de rendimentos futuros, ou seja, o famoso guidance. Então vai ficar entre os 55 centavos e os 65 centavos. Bom, aqui a gente tem um pouco da ocupação, da vacância do fundo. O fundo manteve nessa faixa de 88% a 89% de ocupação. A gente pode perceber aqui, na faixa em azul, que ele subiu em 1%, né? De janeiro para fevereiro, subiu aí 1,3% na ocupação, né? Que foi justamente aquelas duas locações ali, mas que não fizeram tanta diferença assim nessa vacância que o fundo tem de aproximadamente 10%. Essa vacância que o fundo tem fica a maior parte em um imóvel específico, tá? Que é esse imóvel aqui, Caxias Park. Esse imóvel ele fica na cidade de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, que é uma cidade que o fundo tem um pouco mais de dificuldade para alocar. É uma cidade que está tendo roubo de carga, a parte de segurança preocupa ali na região, então daí a dificuldade do gestor de conseguir locar esse imóvel por completo. A gente pode perceber que atualmente a ocupação que o fundo tem desse imóvel é 44% somente, aqui que está a maior parte da vacância. Se o gestor conseguir locar esse espaço todo, né, 100%, é possível sim que o dividendo volte a subir um pouquinho, alguns centavinhos ali. Ou simplesmente ele chegar e vender esse imóvel e aí, com esse dinheiro da venda, comprar um outro imóvel de uma localização um pouco melhor. Para quem não conhece o fundo, o portfólio do fundo está dividido em vários estados. A maior parte dos galpões fica em Minas Gerais, 37%, mas ele tem, por exemplo, outros galpões no estado de São Paulo, 19%, Espírito Santo, 19% e no Rio de Janeiro, 5%. Ele tem mais contratos típicos, 80%, que são aqueles contratos de curto prazo, e os contratos atípicos de mais longo prazo são 19%. Aqui um pouco dos inquilinos, né? Quem são os maiores inquilinos? Percebam que 15% da renda, da receita que ele recebe vem da Tokstok. A Tokstok no passado já deixou de pagar aluguel em um mês, o fundo precisou entrar com uma ação contra despejo, e aí a empresa foi lá e pagou o aluguel. Então a Tokstok é uma empresa que já teve problemas financeiros no passado, é uma empresa que a gente tem que ficar de olho. Porque se essa empresa não pagar o aluguel em algum mês, 15% da receita vem da Tokstok. Então, por enquanto está tudo certo, mas é bom ficar de olho. Mas também tem outras empresas aqui. Então a gente tem a Unilog com 7% da receita, tem a Netshoes aqui que tem 7% da receita também, entre outras. Aqui ele fala um pouco da alavancagem do fundo, né? Então ele comenta que ele tem 266 milhões aqui em obrigações financeiras, que são aproximadamente 11% aí do patrimônio do fundo.
Mas ele fala que o que ele precisa pagar aqui nos próximos 12 meses, né, no próximo ano aí, é 6%. E aí ele detalha mais ou menos aqui o que ele precisa pagar em 2024. Então a gente vê que ele tem de principal 14 milhões e de despesa financeira ele tem mais 15 milhões para ser pago. Mas se a gente for olhar aqui como está o caixa do fundo, o fundo tem aqui 53 milhões em aplicações financeiras. Então o fundo tem dinheiro para pagar a alavancagem, sim. Esse é um ponto que preocupava no passado, mas agora nesse momento não preocupa mais. E aqui no final do relatório ele tem o detalhamento de todos os imóveis que este fundo possui. Seguimos acompanhando aí mais um mês o VILG11. Agora o fundo já consumiu toda a reserva de lucro que ele tinha. Ele está ali rodando no rendimento basicamente em linha com o que ele recebe de aluguel. A gente fica atento para ver se ele vai conseguir locar lá o Caxias Park, aquele prédio que tem uma vacância, né? Se ele conseguir locar, a receita sobe um pouquinho. Ou se ele consegue vender o imóvel ou fazer algum outro tipo de movimentação no fundo. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.